boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma vez a nossa atividade virtual, o Movimento Bahia 60 Mais tem o prazer em receber vocês aqui na nossa casa virtual. E hoje nós teremos uma convidada especial, a psicóloga Gesane Macedo, que vai dialogar conosco sobre os desafios e qualidades de vida para a pessoa idosa, bem como a sua família também. Não deixando de lembrar que essa semana nós tivemos, no dia 16 de maio, nós comemoramos o dia do geriatra e o dia do especialista em gerontologia, pessoas importantíssimas para o nosso processo de envelhecimento, são profissionais que estudam com a perspectiva de dar uma melhoria na qualidade de vida da nossa população idosa. No dia 17 de maio também foi comemorado o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Nós também não podemos deixar de pontuar esse dia, né, aqui com a gente, onde a gente sabe que ainda assim pessoas idosas, LGBTs, ainda sofrem com bastante preconceito dentro das instituições, dentro das suas famílias, dentro da sociedade em geral. E agora eu queria convidar a nossa convidada de hoje, dividir a tela com ela, a Gesane Macedo, e pedir a ela para que se apresente para a gente. Quem vai fazer a apresentação é ela mesma. Gesane, boa noite, seja muito bem-vinda. O Movimento Bahia 60 Mais agradece você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, participando desse momento e compartilhando conhecimento. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Flávia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gesane, sou graduada em Psicologia pela Faculdade Anísio Teixeira, Feira de Santana. Atualmente eu atuo nas áreas clínicas, né? Faço atendimento em clínicas aqui na cidade de Baixa Grande e também na cidade de Feira de Santana. Também desenvolvo trabalhos, né, na área escolar, sou psicóloga escolar também, né, tive a oportunidade de poder me aprofundar no período da graduação, participei de alguns projetos, né, como mediação de conflitos em escolas, também um projeto em parceria com a Polícia Militar lá em Feira de Santana, em uma escola da comunidade de um bairro bastante marginalizado, né? E nós fizemos um trabalho excelente na escola do município, junto com a Polícia Militar. Meu TCC também foi voltado para essa perspectiva escolar, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa empírica em um colégio do estado, onde eu pude pesquisar sobre, né, o fracasso escolar e a relação deste, né, diante do aluno que cometeu ou que estava em cumprimento de medida socioeducativa. Foi uma experiência fantástica e o resultado de todas essas experiências me renderam alguns projetos que eu acabei construindo pós esse momento de experiência, de contato, de vivência no contexto escolar, né? E que esses projetos eu consegui colocar em prática, né, em algumas escolas particulares na cidade de Feira de Santana, e foi bastante assertivo, né, no sentido de conseguir minimizar algumas demandas do contexto educacional e principalmente da dinâmica escolar. Atualmente estou também como técnica da equipe volante do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, né, aqui na cidade de Baixa Grande. E é um prazer estar aqui, poder contribuir com vocês, né, e poder estar falando de um tema tão interessante e tão pertinente ao momento. Nós é que agradecemos, Gesane, a sua participação. E aí, a fala está aberta para você poder dialogar conosco sobre essa qualidade de vida, né? Como é que nós podemos buscar essa qualidade de vida, a pessoa idosa e a sua família, né? Quais são os entraves, os desafios do dia a dia de conseguir manter essa qualidade de vida, já que a gente sabe que as velhices, elas são diversas, ela não chega igual para todas as pessoas, né? A velhice, ela depende muito das interferências externas, do seu contexto biopsicossocial, e aí eu quero que você compartilhe um pouquinho do seu conhecimento, das suas vivências práticas enquanto psicóloga, para que possa ajudar a gente aí a desenvolver melhor o nosso trabalho. Ok, Flávia. Bom, pessoal,
Eu vou falar sobre o tema, né, desafios e qualidade de vida para a pessoa idosa e família. Nessa perspectiva desse tema, é importante nós desmistificarmos, né, algumas ideias que se tem do envelhecimento. Então, é muito comum que, normalmente, a gente tem uma tendência a relacionar, né, o envelhecimento à incapacidade, né, ou à impossibilidade de realizar tarefas do dia a dia, de manter-se, né, em uma profissão, em um trabalho laboral, né? Então, a gente tem, infelizmente, né, muitos estigmas ainda, né, muita ideia, né, contrária, que a gente precisa desconstruir, né, porque a pessoa idosa, né, o fato de ser idoso não significa que é uma pessoa incapacitada ou é uma pessoa que não pode exercer, né, suas atividades, como eu disse anteriormente. Então, falar sobre, né, os desafios, né, que uma pessoa idosa enfrenta, né, é importante para que a gente possa, né, a partir desses conhecimentos, auxiliar outras pessoas. Todos nós temos uma pessoa idosa dentro das nossas casas, né, ou conhecemos, ou lidamos com ela na nossa rotina de trabalho, e é importante que a gente identifique, né, suas vulnerabilidades, que a gente possa auxiliar a partir dos conhecimentos e que a gente possa também contribuir para que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né? Por isso o tema desafios, né, que são tantos, que perpassam aí pela questão da velhice, né? E também sobre as possibilidades que estão relacionadas aí à melhor qualidade de vida, o que nós, né, enquanto profissionais e familiares, podemos fazer e contribuir para que essa pessoa idosa ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? Paralelo a isso, a gente tem também a questão familiar, né? Então, a pessoa idosa, normalmente, ela está sob o cuidado de alguém, né? A família, como eu disse, né, está interligada nesse processo, né, de envelhecimento, nessa fase do desenvolvimento, e aí a gente vai conversar sobre a velhice, né? Primeiro ponto que eu acho interessante é compreendermos que, né, a partir da expectativa de vida que tem se aumentado, né, existe um crescimento dessa população idosa no Brasil, né, e existe também, né, dados que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geometria, né, Geografia, perdão, e Estatística, o IBGE de 2019, né, existe um número de pessoas idosas que chega a 32,9 milhões. Então, vejam que é uma população, né, bastante, né, crescente, vem crescendo a cada dia, né, a cada período, e a gente precisa estar preparado para lidar, né, com essa nova configuração, né, ou com este público que tanto cresce. Normalmente a gente vai ter, claro, demandas que são pertinentes a essa fase do desenvolvimento, a gente precisa estar atentos, né, enquanto sociedade, enquanto profissionais, né, e também as questões, né, que vincula as políticas públicas, que visem, de fato, né, dar suporte a essas pessoas. Então, existe também uma projeção de que, em 2025, o Brasil esteja no ranking, né, no 6º lugar, com maior população idosa. Então, nesse contexto, né, de envelhecimento, né, de população idosa, a gente tem algo muito importante, que é o Estatuto do Idoso, né? É importante que os idosos, né, ou a pessoa idosa, ela tenha, né, de posse desse conhecimento, que o filho, né, que os profissionais, eles falem sobre isso, né? Tendo em vista que, dentro dessa perspectiva do Estatuto do Idoso, nós vamos ter direitos que são essenciais, né, e fundamentais a essa fase do desenvolvimento, como também as penas que são direcionadas, né, às pessoas que cometem crimes contra a pessoa idosa, tá? Então, o Estatuto ele vem, né, com esse marco, com esse avanço, né, que faz com que, né, auxilie nesse novo cenário, né, que a gente tem um crescimento
ou um aumento dessa população idosa e faz com que, né, a população ela esteja orientada, né, que ela saiba também, né, sobre seus direitos e sobre seus deveres, tá? Então, só para ressaltar, o Estatuto do Idoso ele considera a pessoa idosa, né, aquela que tem idade igual ou superior a 60 anos. Bom, continuando, né, falando sobre o envelhecimento, é importante sabermos que, né, o envelhecimento o processo de envelhecimento em si, né, ele traz grandes desafios. Primeiro que a gente vai ter um declínio, né, fisiológico, a gente percebe, né, modificações cognitivas, físicas, né, mentais também, né, e esses desafios, eles podem ser intensificados, né, mediante a condição financeira dessa pessoa idosa. Então, quanto maior for, né, o nível, né, ou quanto menor for o nível socioeconômico dessa pessoa, né, ou quanto menor for o poder aquisitivo dessa pessoa, infelizmente, né, mais vulnerável essa pessoa pode estar, né? Então, principalmente no que diz respeito às necessidades básicas. Então, se a gente tem uma pessoa idosa, né, que chega aí depois dos 60 anos ou dentro dessa faixa etária, é claro que ela vai ter necessidades específicas, ela vai ter demandas que são pertinentes ao desenvolvimento, né, ou essa fase do desenvolvimento, e se ela não tem um poder aquisitivo, né, se ela é uma pessoa que não disponibiliza de recursos, né, ela muitas vezes pode passar, sim, por grandes dificuldades que vão comprometer sua qualidade de vida, com certeza. Além disso, a gente tem uma outra questão que é a incapacidade, né? Então, o medo e, às vezes, né, até a própria possibilidade de estar incapaz de realizar suas atividades diárias, por exemplo, né? Então, perceba que a pessoa idosa, ela passa, né, por esse momento de dificuldade, onde muitas vezes ela deixa, né, ela passa da independência para a dependência. Então, é uma pessoa que estava em um momento, né, fazia suas atividades, né, e principalmente se essa dependência ela está vinculada a um adoecimento, por exemplo, né? Então, essa condição de envelhecimento, ela fica um pouco prejudicada, né? Se esse sujeito, ele vai estar impossibilitado, ele vai estar com maior dependência e, consequentemente, né, a gente precisa construir estratégias, os familiares precisarão construir estratégia para lidar também com essa questão do adoecimento, né, da dependência. É preciso salientar que deve ser levado em consideração, né, os limites dessa pessoa idosa, né, também sua autonomia, né, tudo isso deve ser respeitado dentro dessa perspectiva aí do envelhecimento e também da dependência. Bom, continuando, eu vou falar também, né, sobre os principais desafios da pessoa idosa. Né? Então, como eu já disse, a gente tem o envelhecimento, né, carregado aí de preconceito, de desrespeito, inclusive, onde a gente precisa estar atento também, né, enquanto profissionais, para não deixar passar, né, brincadeirinhas, gestos, né, que sejam ofensivos, que agridam a identidade, a autoestima da pessoa idosa. E dentro dessa perspectiva, nós temos alguns desafios, né, que se caracterizam como doenças, né? Então, as principais doenças que acometem a pessoa idosa. E aí a gente tem diversas, né, doenças, eu vou citar algumas, né? A gente tem a questão do AVC, né, do câncer, do Alzheimer, né, a perda da audição, e também nós temos o aparecimento da depressão, tá? E em alguns casos, infelizmente, a depressão, no sentido, né, ou no nível mais elevado, ela pode levar ao suicídio, né? A pessoa idosa ela pode cometer suicídio a depender, né, desse nível de depressão e a depender de como ele está internalizando ou entendendo todo esse momento, né, do envelhecimento.
Então, é importante falarmos sobre, no aspecto de depressão, sobre a questão. Primeiro, né, a depressão ela não é provocada por um único fator, nós sabemos disso. Outra coisa também importante, né? A depressão ela também não é inerente ao envelhecimento, ou muito menos à fase do desenvolvimento que o sujeito esteja. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, né, faixa etária ou fase do desenvolvimento humano, ela pode vir a desenvolver a depressão. Então, não é uma coisa que acomete apenas as pessoas idosas, né? E, como eu disse, né, os fatores psicológicos, biológicos, né, culturais, socioeconômicos, né, como também o contexto familiar, podem sim ser fatores que contribuem ou que fazem com que essa pessoa venha desencadear uma depressão. Um outro fator importante de ressaltarmos é a questão da aposentadoria, né? Então, às vezes, essa pessoa idosa, né, chega ao momento de aposentadoria, onde ela tinha, claro, né, suas práticas de trabalho, sua convivência laboral, né, as relações interpessoais, né, e de repente ela vai para a aposentadoria, vai para casa, a rotina, né, consequentemente passa por uma modificação, e existe sim, ou a aposentadoria, em alguns casos, ela pode ser um fator de risco para desenvolvimento de uma depressão, né? Então, é importante que essa pessoa, ao identificar esses sentimentos, né, procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda dos familiares, né, para que ela possa se reorganizar dentro da nova realidade, né, dentro da sua nova perspectiva de vida, né, e que ela possa também manter os laços, né, que foram criados, ou fortalecer, mesmo que sejam à distância. Normalmente, quando nós estamos de maneira efetiva no mercado de trabalho, nós temos muitos vínculos, né, muitas relações interpessoais, que, como qualquer pessoa, a gente sabe que é importante para a nossa convivência, né, para a nossa vida pessoal. Então, deixar, né, esses contatos não é legal, né? É importante que essa pessoa consiga manter alguns desses contatos, que visite, né, essas pessoas, que reencontrem essas pessoas, que marquem, né, uma vez ou outra um reencontro, mas que esse contato ele não seja perdido de forma abrupta, né? Porque senão a gente vai ter, né, um aumento ainda nesse processo aí que pode provocar uma possível depressão. Claro que nem todas as pessoas que estão, né, ou que vão se aposentar, elas não estão propensas, né, à depressão, não estou dizendo isso, né? Mas a aposentadoria, o ficar em casa, ou até mesmo, né, a nova configuração familiar, de repente é uma família que tinha 4 pessoas e aí de repente só ficaram 2, só ficaram uma, né? E aí essa pessoa tem que se organizar frente a essa nova realidade e às vezes, né, essas perdas, né, ou a forma que o sujeito lida com essas perdas acaba que sendo um fator de risco, né, para uma depressão, tá? Mas é importante ficar atento aos sinais, né? É importante que os familiares e também a pessoa, né, esteja atento aí aos sintomas, né, e às características que podem vir a emergir nesse contexto. Uma outra questão, né, que se torna também um indicador de desafios, né, para a pessoa idosa é a questão da ansiedade, né? Então, não é difícil encontrarmos idosas, né, pessoas que estão extremamente ansiosas, que estão preocupadas, inquietas, né? E que muitas vezes não possuem uma qualidade de sono adequada, não possuem uma concentração adequada, né? Então, investigar também por que dessa ansiedade, né? Como ela se apresentou, né? Em que momento da vida esse sujeito começou a identificar, né, essa mudança no seu comportamento, enfim, tudo isso é importante para que seja viabilizados os cuidados necessários, né, mediante aí a um quadro de ansiedade, por exemplo. Além disso, né, temos um outro fator, que é o consumo de bebidas alcoólicas, né? Parece um pouco distante, né, essa realidade, mas ela acontece, infelizmente. Então, é possível encontrar pessoas idosas, né, em condição de uso de bebidas alcoólicas, né?
E esse uso, essa dependência, né, às vezes está relacionada a fatores de risco, como solidão, né? Infelizmente, o sujeito se encontra num momento de fragilidade, né? E não possui recursos afetivos, né, sociais, interpessoais, e aí pode sim vir a desenvolver o uso de bebidas alcoólicas, e esse fator pode sim ser um desafio na vida da pessoa idosa. Bom, além disso, né, nós temos uma outra questão, que é a questão do abandono, né? O abandono também ou se constitui como um desafio para a pessoa idosa, tendo em vista que nessa fase de desenvolvimento a pessoa se torna um pouco mais frágil também, né, emocionalmente, a dependência também, né, por cuidados também pode ser que seja aumentada de acordo com o seu estado de saúde física e mental, né, também. Mas existe essa possibilidade de abandonos. E abandonos em instituições, por exemplo, né, a família vai, coloca o idoso e não aparece, né, não liga, acha que porque está pagando, porque é a obrigação, né, da instituição, enfim, muitas coisas que perpassam por essa questão do abandono, né? E também em hospitais é possível que haja essa situação de abandono, né? Existe também uma outra questão, que é o abandono material, né? O abandono material, ele se caracteriza pela omissão, né, de provimentos necessários. Então, o cuidador, né, ou a pessoa que está sendo disponibilizada para dar suporte àquele idoso, né, pode omitir cuidados, omitir alimentos, né, ignorar situações de saúde, de necessidades básicas, né, como também pode acontecer a questão do abandono afetivo, né? E nessa perspectiva do abandono afetivo, nós temos dois pontos, né? O primeiro, que quando a gente fala de afeto, né, a gente está dizendo estamos falando de ausência, né, de amor, de carinho, de generosidade, né? E também quando falamos de afetivo, né, inverso, nós estamos falando, né, de uma ausência, né, de carinho, de atenção, de amor, principalmente pelos filhos dessa pessoa idosa. Então, o abandono, ele não é só no sentido, né, de deixar essa pessoa em um local, por exemplo, mas também, né, de não prover para essa pessoa, né, o afeto, né, o carinho, a atenção, né? E quando a gente tem o afetivo inverso, né, a gente vai ter uma ausência desse carinho, dessa atenção, principalmente dos filhos, né? É isso que caracteriza o afetivo inverso, que também traz aí no bojo, né, questões de não proteção, né, falta de cuidados, desrespeito, né, e tantas outras características dessa falta de afeto ou desse afeto inverso. Além disso, nós temos também a questão dos maus tratos, né, que é outro problema, né, que é outro desafio para a pessoa idosa, principalmente se ela é uma pessoa que depende, né, que precisa que o outro auxilie em algum momento. Então, esses maus tratos, né, ele também inclui a questão da violência física, da violência psicológica, né, da negligência e também do abuso financeiro. Então, no início eu falei, né, sobre a questão, né, da fator socioeconômico. Então, se essa pessoa idosa ela tem uma condição, né, um poder aquisitivo menor, maior será com certeza sua dificuldade. Mas às vezes esse idoso, né, ou essa pessoa idosa é o único provedor dessa família, né? E aí as pessoas administram, ou o cuidador, né, os filhos, ou o cônjuge também, né, administra esse dinheiro de forma irresponsável, que pode fazer com que esse idoso ele tenha suas necessidades, né, básicas não sendo atendidas e, consequentemente, ele passe, né, por dificuldades que vão, sim, né, fazer com que sua qualidade de vida seja comprometida.
Então, essa questão do abuso financeiro, infelizmente, é algo muito real, né? Principalmente quando a gente se refere, né, ao trabalho de assistência social. Eu consigo visualizar isso em muitos ambientes, onde a pessoa idosa ela está extremamente endividada, infelizmente, e não consegue administrar seu próprio benefício, né? Ou depende de alguém, e aí entra nos empréstimos, né? E vão se endividando e chegam a um momento que comprometem sua qualidade de vida. Então, tudo, né, que envolve violência, que envolve também negligência, e esse abuso financeiro está aí no bojo dos maus tratos. Além disso, nós temos uma outra situação, que é a violência intrafamiliar, né? Então, a violência intrafamiliar, ela se caracteriza como sendo, né, um tipo de abuso praticado dentro do contexto da família. Então, pode ser qualquer tipo de abuso, ele vai se caracterizar como uma violência intrafamiliar. E aí, eu separei aqui, né, uma citação que diz o seguinte, né? De acordo com a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus Tratos contra a Pessoa Idosa, define-se violência como ato único ou repetitivo ou omissão que cause danos físicos ou aflição, que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Então, gente, né, tudo que está relacionado, né, a essa violência ou aos tipos de violência que vamos ver daqui a pouco, vou falar sobre alguns tipos de violência que podem acontecer, né, dentro do contexto familiar, né, principalmente na relação, né, cuidador, né, e pessoa idosa, pode sim haver, né, tantos tipos, né, de violações de direito, como também, né, tantos tipos de violência que nós vamos ver. Bom, outra coisa importante, né, como eu disse anteriormente, quanto mais vulnerável, né, essa pessoa idosa estiver, né, maior ou a probabilidade de ela sofrer algum tipo de violência, né? Então, quanto maior for a dependência física ou mental, maior a probabilidade de essa pessoa idosa passar por situações de violência e principalmente das mais diversas violências que a gente pode vir a discutir, né? Então, a primeira violência que eu queria falar talvez seja a violência mais comum, né, no sentido do nosso conhecimento, né, tanto no que diz respeito a material teórico, né, arcabouço teórico, a gente vai encontrar muito sobre essa questão da violência física, né? E também algo muito mais visível, né, no nosso contexto, sabido, inclusive, sobre nós, né, profissionais, enfim, a gente reconhece muito e sabe muito sobre essa questão da violência física. Então, a violência física, normalmente, ela ocorre, né, a partir das relações interpessoais. Então, é uma pessoa que convive com essa pessoa idosa, normalmente, né, sim, ela convive, e essas características de violência, gente, envolve, né, tapas, empurrões, né, mordidas, chutes e tantas outras formas de violência. Normalmente, a violência física, ela é utilizada, né, para fazer com que essa pessoa idosa ela faça algo que não deseja, né? Então, talvez esse cuidador, né, esse familiar, ele não possua habilidades de lidar, por exemplo, com uma situação em que esse idoso, né, ou a pessoa idosa, ela não queira realizar algo, né? E aí ele se utiliza da força física para que este idoso ele faça aquilo que o cuidador, né, deseja, e não necessariamente aquilo que a pessoa idosa deseja. Então, normalmente, é possível visualizar, né, essa questão da violência física no contexto ou na relação, né, familiar e de cuidador e pessoa idosa. Um outro tipo de violência é a violência sexual, né? Infelizmente, ela também ocorre, talvez não seja muito comentada e discutida sobre essa questão, né?
Mas a violência sexual, ela ocorre, ela é praticada normalmente, né, por uma pessoa que exerce uma relação de poder, né, com essa pessoa idosa. É utilizado também a força física, a coesão, né, a intimidação psicológica. E essa violência sexual, né, se caracteriza como um ato, né, sexual, ou também a obtenção de excitação do agressor ou agressora, né? Então, também se constitui como um fator, né, que causa um desafio para a pessoa idosa, né, tendo em vista que todos esses tipos de violência, né, são violações de direito, né, e não podem ser deixadas, né, de falar, de discutir sobre esses aspectos, de conscientizar, né, a população e principalmente as pessoas que sofrem. Um outro tipo de violência é a violência psicológica, né, que ela é caracterizada pelas agressões verbais e gestuais, né, então a falta de respeito, né, onde tem uma tendência a agredir a autoestima, a identidade, né, onde a gente vê cenas de humilhação, né, de depreciação, né, xingamentos, rechaço. Então, às vezes, a pessoa idosa, ela se coloca, né, e é motivo de gargalhada, é motivo de desprezo, né, muitas vezes ela não recebe o respeito que deveria receber, né, em alguns momentos, em algumas situações, ou de convívio social, ou de convívio familiar. Então, eu costumo observar, né, sempre quando eles querem falar, né? Então, às vezes, eles não querem que a gente fale, né? Eles querem que a gente o escute, que a gente observe, né? E que a gente dê atenção. E escutar não é só estar ali, né? No celular, por exemplo, é você olhar, né? Você escutar, é você o seu corpo, né, está voltado para aquela situação onde o sujeito se coloca e você dá a atenção que ele precisa. Então, no convívio, né, da assistência social, eu percebo muito essa questão, né, de quão grato eles se sentem, né? Às vezes nem verbaliza, mas a gente percebe, né? Quanto que essa atenção, quanto que esse ouvir é importante para eles, né? E a gente também precisa levar em consideração as experiências que essas pessoas têm, né? Então, é comum que na velhice, a depender do estado de saúde, né, de condição física ou mental, essas pessoas elas sejam desvalorizadas, né? E que elas passem despercebidas, que elas fiquem invisíveis na sociedade, né? Infelizmente, mas que a gente possa, né? Cada um, né, pode fazer algo, né? Nós profissionais, né? Podemos conscientizar, podemos fazer este movimento aqui, né, de conversa, de diálogo, para que a gente possa, né, auxiliar, né, pessoas que porventura estejam, né, numa situação aí que precisam de ajuda. Bom, aí nós temos a violência econômica ou financeira ou patrimonial, que é, gente, a exploração ilegal, né, dos recursos financeiros, como também de uso do patrimônio, né? E aí está relacionado a roubos, né? Está relacionado a destruir, por exemplo, os bens pessoais dessa pessoa idosa, a utilizar dos recursos econômicos de forma, né, indevida. Tudo isso aí está no bojo, né, dessa violência econômica e financeira. Bom, já que nós falamos, né, um pouco sobre a velhice, nós falamos um pouco sobre os desafios, né, para a pessoa idosa, eu gostaria de falar sobre qualidade de vida da pessoa idosa, né? Assim como no meu tema, né, eu propus falar sobre qualidade de vida. Primeiro é importante que a gente tenha em mente que sobre o papel da família, né? Então, a família ela é peça fundamental para que essa pessoa idosa ela possua uma melhor qualidade de vida, né? Além disso, no artigo 3 do Estatuto do Idoso, né, diz o seguinte: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, né, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, né, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, todas essas instituições, né, tanto a familiar, como a comunidade, como o poder público, precisam garantir esses direitos, né? Nós, profissionais, precisamos também estar atentos, né, para que nós possamos garantir esses direitos ou informar estas pessoas sobre seus direitos, né? Fazer esse movimento para que as pessoas não tenham seus direitos violados, tá? Então, além, né, desse cuidado que a família precisa, né, desenvolver para que essa pessoa idosa ela possua uma melhor qualidade de vida, né, nós temos também algumas questões que são de hábitos saudáveis, por exemplo, né, alimentação, né, saudável, principalmente a alimentação, ela precisa estar alinhada, né, a questão de saúde dessa pessoa, né, se ela precisa de uma alimentação específica, né, que é o cuidador, que o familiar, ele providencie, ele não negligencie, né, essa questão de, porque tem que comer, né, um alimento específico e achar que não é necessário. Então, isso também vai contribuir, né, para que esse idoso, para que essa pessoa idosa, ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? Ir também ao médico regularmente, fazer exames periódicos, tudo isso vai contribuir, né? Além de estimular novas atividades para que essa pessoa idosa ela consiga, né, preencher seu tempo, ela consiga realizar coisas que gostaria, às vezes, né, resgatar um sonho antigo. E um dia desses eu estava conversando com uma pessoa idosa e ela reclamando muito, né, que não estava conseguindo realizar alguma atividade que antes fazia por conta de um problema físico. E aí eu coloquei para ela o seguinte: qual era o desejo, né, de realizar uma outra atividade, se ela já tinha pensado em alguma outra coisa. E ela apresentou, né, que desejava fazer algo. Então, assim, a conscientização de que é possível tentar, né, que é possível realizar uma nova atividade, e essa realização vai estimular também a mente, né, vai auxiliar, inclusive na sua qualidade de vida e no seu próprio bem-estar. Dentro dessa perspectiva da qualidade de vida, nós temos também o contato social, né, que é muito importante. Então, que essas pessoas idosas, né, ou que essa pessoa, em um momento da sua vida, né, que se caracteriza aí como velhice, ela não seja privada, né, do contato social, que ela possa participar, né, de eventos comunitários, que ela esteja, né, nos diversos ambientes e que, gente, para isso ela se sinta aceita, né, se sinta acolhida, respeitada, para que ela volte, para que ela tenha prazer e contribua também, né, dentro daquele espaço de alguma forma, com seus conhecimentos, com suas habilidades, né, com sua presença, inclusive, né? Então, o contato social, o contato com a família é importante, né? Então, hoje nós temos as redes sociais, né, que contribuem bastante quando a gente pode, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo. Então, mesmo que o parente, né, o filho não conviva, né, ele faça uma ligação, né, ele faça uma chamada de vídeo, ele visualize essa pessoa e que ambos conversem, interajam. Isso é muito importante e, com certeza, vai fazer com que esse sujeito ele tenha uma melhor qualidade de vida. Bom, além disso, né, o Estatuto do Idoso, como eu disse, ele prevê que a família ela se envolva, né, nos cuidados e na proteção. Então, é importante que a família esteja, né, investindo tempo, né, recurso financeiro, se for necessário, para que essa pessoa ela possua uma melhor qualidade de vida, né, considerando, claro, suas limitações, né, suas especificidades, mas mantendo, né, o respeito, mantendo a confiança, né, o vínculo é muito importante. Então, que
fatores, né, tão necessários à qualidade de vida, eles sejam preservados. Além disso, né, em se falando de qualidade de vida, a gente tem também a psicoterapia individual, né, que pode ser realizada, sim, com a pessoa idosa, caso ela apresente alguma demanda específica, né? Então, o psicólogo pode auxiliar, por exemplo, na elaboração, ressignificação, né, de algum evento que marcou, né, principalmente situações que envolvem adoecimento, perdas, né? É importante que essa pessoa ela tenha um suporte do profissional, né? Além disso, né, trabalhar, né, as possíveis desmistificações das ideias sobre o envelhecimento, né, que se tem, né, a questão do preconceito, de achar que essa pessoa ela não pode fazer mais nada, que precisa ficar em casa, que, né, não é mais necessária. Então, essa ideia também desconstruir junto com essa pessoa, né, claro que a gente precisa considerar a demanda da pessoa, aquilo que ela traz enquanto sofrimento, para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. Mas, em se tratando, né, dessa fase de desenvolvimento, nós temos todas essas possibilidades, inclusive de auxiliar essa pessoa a identificar, né, atividades que lhe deem prazer e que ela possa conseguir colocar em prática, né, essas atividades. Além disso, a gente pode também fazer orientações, né, de cuidados aos cuidadores, à própria família, e isso não é tão difícil, né? A gente fazer, visto que às vezes a pessoa idosa ela chega com a demanda de que a família, né, ela, por exemplo, não dá atenção, né? Ou então a família às vezes eu já ouvi, inclusive, essa fala de que, por exemplo, a pessoa estava sentindo algo e comentou que não estava bem, e aí o filho falou: ah, isso é coisa da sua cabeça, né? Então, é importante que a gente considere aquilo que ele traz enquanto sofrimento, enquanto queixa, né? Que a gente acolha essa fala, né? Que não despreze aquilo que ele traz como sofrimento, né? Então, essa orientação precisa, né, ser passada para a família, de que acolha, de que ouça, e que não necessariamente precisa dizer, né, essas palavras que não vão ajudar e, consequentemente, vão trazer aí, né, um sentimento de tristeza frente a uma angústia, né, frente a uma situação em que essa pessoa não está nem, às vezes, né, interpretando o que está acontecendo. Né? Por isso a importância da psicoterapia em casos que o familiar, né, ou que a pessoa idosa julgue necessário, ou que traga alguma demanda específica para que a gente possa auxiliar, né? Bom, e né, nesse contexto, né, de qualidade de vida, né, da pessoa idosa, a gente tem também um outro ator, né, que é fundamental que a gente fale, né, tendo em vista que quando a gente se refere a maus tratos, a negligência, né, isso está direcionado a alguém que normalmente é o cuidador, que é um filho, né, que é aquela pessoa que está mais próxima, que exerce uma relação de poder, né, e que está ali normalmente, né, fornecendo os cuidados, né, e falar sobre, né, a qualidade de vida da família, né, no sentido de orientar essa família, né, como procede, né, mediante a um diagnóstico, quais são os cuidados que a família precisa ter, né, quais são as adaptações que essa casa, né, precisará fazer, né, para que possa melhorar, né, a transição aí, né, de uma vivência aí de adoecimento, por exemplo. Então, falar sobre o cuidador, né? Então, normalmente a gente fala, né? Quem cuida daquele que cuida, né? Então, o cuidador, ele não é super-homem, né? Ele não é super-mulher, ele também é um sujeito que precisa de cuidados, ele não pode simplesmente negar suas necessidades em função de atender o outro, né? Então, é importante que se tenha um equilíbrio, né, sobre esse cuidado, né? Então, como a palavra mesmo já sugere, né, cuidado significa atenção,
preocupação, né, dedicação, carinho, responsabilidade. Então, esse cuidador, ele acaba sendo designado ou pela família através de um acordo, né? Ou às vezes ele é considerado pela família como o cuidador ideal, né? E às vezes também porque só tem ele e aí ele vai precisar cuidar dessa pessoa idosa, né? Então, em situações em que esse cuidador ele também desenvolve uma atividade laboral, né? É preciso ficar atento, né, a essas circunstâncias para que essa pessoa consiga administrar, né, obviamente, seu trabalho e o cuidado, né? Quando isso não é possível, a gente vai ter, né, possibilidade de estresse, né, dessa pessoa, o aumento do estresse, a gente vai ter também, infelizmente, né, em última instância, né, a questão da negligência, né? Então, às vezes a pessoa está super atarefada e acaba negligenciando o cuidado, deixando para depois, né? E comprometendo a qualidade de vida da pessoa idosa. Então, normalmente esse cuidador, né, ele assume esse papel, né, essa responsabilidade de oferecer os cuidados, né, e também ele passa, né, por questões que podem afetar ou impactar sua qualidade de vida também. Então, por isso, né, é importante, é necessário que avalie as condições, né, desgastantes desse cuidador, a sobrecarga também, né? Isso também é importante que seja visto, que seja administrado, que seja construído um planejamento terapêutico, né? Que envolva a pessoa idosa, que envolva a família, né? E que esse planejamento ele tenha, né, o objetivo de prevenir, né, de promover, na verdade, né, uma prevenção aos agravos à saúde, né, e que tenha uma melhor qualidade de vida de todos os envolvidos nesse processo. Então, esse cuidador, ele também precisa de atenção. Nós sabemos, né, que existe aí algumas situações de violência que é provocada principalmente por essas pessoas, mas também existe pessoas que estão cuidando, que estão esquecendo de si mesmas, né, e que estão também adoecendo por não conseguirem ou não estarem orientados sobre a forma de cuidados. Bom, esse foi o meu comentário, né, sobre o tema. Espero ter contribuído com vocês. E Flávia, cadê você? Oi, Gesane. Estava aqui observando os comentários. Deixa eu só pontuar antes da gente prosseguir com a sua fala. Agora a gente vai entrar no bloco de perguntas. Aí a gente vai dividir a tela com Maria José, lá de Baixa Grande, direto de Baixa Grande, para poder fazer a pergunta para você. Mas antes, deixa eu só pontuar aqui a participação de Davilson Barbosa, lá de Macarani, nosso parceiro. Esther Barros, do Arte Sem Fronteiras. Dona Damiana, um cheiro, acabou de me convidar aqui para poder conhecer as artes que ela faz, né, o artesanato que ela produz. Não se preocupe, a gente vai bolar algo bem legal eu com você. Quem sabe fazer uma live contigo para você apresentar a sua arte para o movimento Bahia 60 Mais, inspirar outras pessoas idosas, não é, Gesane? Como uma atividade de terapia ocupacional aí, para poder desenvolver e inspirar outras idosas. Jazilma, de Alagoinhas, e também um abraço aí a todos os nossos espectadores Baixa Grande, nossos parceiros. E Zezé, eu vou deixar com você e vou deixar outra parte para outro momento, que é a parte do convite para as instituições parceiras, tá? Eu vou abrir agora para as perguntas e depois eu volto com vocês. Boa noite a todos os ouvintes, em especial a Gesane, a nossa convidada de hoje. Você falou, Gesane, aí, muita coisa interessante, entendeu? Foi, assim, uma explanação riquíssima, nos trouxe, entendeu? Muitos conhecimentos, muitas práticas, entendeu? Para a gente poder desenvolver um cuidado, né, da pessoa idosa. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Eu queria saber, assim, a sua opinião.
Quais são os ambientes mais propensos à violência dos direitos da pessoa idosa? E quais os impactos na qualidade de vida deles? Então, segundo dados, né, de pesquisas, os ambientes ou o ambiente que maior acontece violação de direito é o contexto familiar, né? Infelizmente. E dentro dessa perspectiva, né, de violação de direitos, né, acontece também, né, as práticas de negligência, de maus tratos, né, e também de violência doméstica. Então, segundo dados da pesquisa, o ambiente familiar, ele é o que mais acontece as violações de direito, né? E essas violações de direitos, né, faz com que essa pessoa idosa, ela prejudique sua qualidade de vida, porque quando a gente fala de negligência alimentar, por exemplo, né, de roupa limpa, de uma alimentação no horário, né, de um medicamento no horário, claro que toda essa negligência que muitas vezes a pessoa idosa, né, é acometida, ela vai fazer com que, né, esse processo aí de qualidade de vida ele seja de alguma forma comprometido, né, como também a sua questão de saúde física, né, e emocional também. Lembrando que a pessoa idosa, ela geralmente ela não denuncia, né, essas violações, né, ela não expõe, né, muitas vezes por questão de receio, por questão de vergonha, né, inclusive de estar expondo para outros, né, aquilo que ela está vivenciando, né, e às vezes também, né, por saber que denunciar muitas vezes, né, pode fazer com que esse cuidador, né, essa pessoa, seja da família, seja um cuidador também, que venha pela via, né, do contrato, seja uma pessoa que não tenha vínculos sanguíneos nem familiares, né, possa essa pessoa idosa, ela fica, né, com medo de expor essa pessoa e voltar para os cuidados dessa pessoa e sofrer ainda mais, né, mediante essa exposição. Então, infelizmente, o ambiente familiar, ele tem esse poder, né, de contribuir, de favorecer nessas questões físicas, emocionais, e também pode, infelizmente, prejudicar, inclusive, a qualidade de vida, né, a saúde física e emocional. Outra coisa que me chamou a atenção, quando você falou da psicoterapia. Além dessa psicoterapia individual, de que formas a psicologia em grupo pode auxiliar a pessoa idosa? Então, a psicoterapia, né, em grupo, né, ou a grupalidade, ela tem esse poder, né, de ser terapêutico. Então, por exemplo, desenvolver uma atividade, desenvolver um tema, né? Fazer com que essa pessoa idosa ela interaja com outros, né? Ela compartilhe experiência, né? Ela ressignifique, inclusive, situações que alguns se identificam na fala e acabam falando sobre o mesmo assunto, né? Ela tem esse poder terapêutico, ela também minimiza o impacto do isolamento social, né, de muitas vezes não ter um espaço que possa se expressar, né? Às vezes essa pessoa no contexto familiar é uma pessoa que não é escutada, é uma pessoa que dificilmente recebe atenção, que na maioria das vezes nem consegue completar uma frase porque alguém já está, né, fazendo com que ela se cale e interprete aquela situação e ela acaba ficando esquecida, se tornando muitas vezes invisível. Então, essa promoção do espaço terapêutico grupal, né, é importante para que esse sujeito ele possa, sim, né, se expressar, trocar experiências, construir novos vínculos, né, de amizade, fortalecer a questão das relações interpessoais. Então, é importante nesse aspecto, né? Claro que a gente precisa levar em consideração a demanda, né, dessa pessoa e também suas especificidades. Agradeço, Geisane, a sua explanação, entendeu? Tirou minhas dúvidas e acho que de muitos que estão nos ouvindo. Agradeço a sua apresentação, entendeu?
nossos agradecimentos aqui vai em nome do Movimento Bahia 60 Mais. Deixa eu ir agora com Flávia, se tem alguma pergunta aí no chat, Flávia, pode ficar à vontade para falar com Geisane. A câmera, Flávia. Microfone, Flávia. Ao vivo é assim mesmo. Então, Zezé, obrigada mais uma vez pela sua parceria. Aqui que nós registramos a participação de pessoas aqui de Governador Mangabeira, gente, de Macarani, de Baixa Grande, aqui de Salvador, de Alagoinhas. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Geisane, a participação, por ter aceito o nosso convite, por ter se disposto a estar aqui conosco nesse momento, compartilhar seu conhecimento, suas vivências práticas profissionais. E gostaríamos de lembrar que próximo mês, o mês de junho, dia 15 especificamente, é o Dia Mundial da Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa, né? É um dia onde a gente tem o dia D, que é um dia de trabalho, sensibilização, para que a gente possa combater tudo isso que foi dito aqui também por Geisane. Ela deu uma pincelada aí também nas diversas violências que acontecem, né, contra a população idosa. E nós gostaríamos de convidar aí os parceiros que estiverem disponíveis a se articular conosco em ações dessas atividades do dia 15, a ANG Bahia, que também já se dispôs a estar conosco, realizando alguma atividade nesse dia. Os conselhos municipais, convidar vocês que se mobilizem, que se movimentem conosco e que realizem ações. A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNEP, mandar um abraço para o pessoal da AME de São Gabriel, que nos recebeu esse mês de forma tão calorosa e tão amorosa. A gente ficou encantado com o trabalho que eles realizam lá na Associação Amigos da Terceira Idade. E também aos idosos, à sociedade como um todo, que queiram participar conosco, que queiram participar das atividades. Aguardem aí, fiquem atentos às nossas redes sociais. Em breve nós estaremos divulgando o roteiro de atividades que a gente vai desenvolver agora no mês de junho. Apareceu aí Itaberaba, Bahia. Um abraço também para vocês. E no mês é isso, gente. Agradecer mais a participação de todos, a parceria aí da Humana Brasil. Apareceu Cláudia, Luciana, Lucas, que estão aí sempre com a gente, contribuindo para que a gente possa realizar esse momento com vocês. E dar uma boa noite. Agradecer imensamente a participação de todos e a atenção. E até o próximo.